Programa VIP, oferecimento Origami Buffet. Parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627-4080. Farmácia Unimed, aqui o preço é o maior barato sempre. Óculos Bambu, a cara do Brasil. Cliquevoe.com, quer voar? Então clique voe. E promoção Luxo em Dobro Óticas Diniz. Compre Chanel ou Prada e ganhe um Vogue. Óticas Diniz, para você ver 2 vezes mais feliz. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao programa VIP desta segunda-feira. Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio o nosso prefeito, Mauro Mendes, para falar de assuntos que interessam a toda a sociedade. Mauro, vamos começar o programa fazendo um breve balanço, um raio-x de como você pegou a prefeitura. Em primeiro lugar, Eduardo, eu gostaria de dizer, da enorme satisfação estar voltando aqui ao teu programa, depois de ter estado aqui algumas vezes em 2012 e voltar aqui nesse momento onde nós já estamos completando praticamente aí 3 meses que nós recebemos aí esta oportunidade e, acima de tudo, essa enorme responsabilidade de administrar Cuiabá. Nós começamos o nosso mandato logo no início, encontrando uma prefeitura certamente com muitos problemas e muitos deles o cidadão que vive em Cuiabá conhece muito bem. Quem anda pelos bairros, quem usa a saúde pública, quem é servidor público, conhece parte dos problemas. Claro que quando a gente entra lá, que a gente senta na cadeira, desde o primeiro dia você começa a enxergar os problemas de um ângulo diferente e um olhar um pouco mais clínico, um olhar um pouco mais de profundidade. O bicho era mais feio do que você imaginava, não? Na verdade, Eduardo, nós encontramos uma realidade muito diferente daquilo que foi desenhado, inclusive, na transição. Falava-se, por exemplo, que nós íamos encontrar uma prefeitura com as contas em dia, com caixa em dia e até com algum dinheiro em caixa para se iniciar a administração. Diferente disso, nós encontramos R$95 mil e restos a pagar que depois de algum tempo, depois de verificar com muita profundidade, ele era muito maior do que aquilo. Eram 107 milhões que ficaram do mês de novembro, de dezembro, para serem pagos. Encontramos uma prefeitura com muitos problemas em algumas áreas, a saúde pública, por exemplo, as policlínicas de Cuiabá, as 6 policlínicas, nós tínhamos 49 médicos trabalhando quando nós deveríamos ter 120. Faltavam porque tinham deixado o serviço da prefeitura, tinham abandonado, tinham deixado praticamente mais da metade. Por isso que era muito comum, no final do ano, você ir a uma policlínica de Cuiabá, chegar lá, encontrar um médico, encontrar nenhum, e a população pagava um preço muito grande. E foram realidades como essas, e na educação não era diferente, nós tínhamos lá o desafio de recompor o quadro com os professores contratados, terminar as reformas que começaram, e algumas delas não conseguimos ainda terminar, porque as empreiteiras contratadas não estão desempenhando adequadamente, e são alguns problemas. Se for começar aqui a relatar todos os problemas, nós vamos ocupar aí todo o programa. Você já tem em números, fala-se que a prefeitura tem 1 bilhão de dívida? Para ser mais preciso, Eduardo, nós temos 968 milhões de reais em dívidas acumuladas aí ao longo de todos esses anos. São dívidas que vêm aí de mais de uma década acumulando. Nós temos dívidas da Sanecap que foi vendida, mas a dívida ficou para a prefeitura. Nós temos dívidas trabalhistas, dívidas com o governo federal, nós temos dívidas com o INSS, tem precatórios na justiça. Somando todo esse conjunto de dívidas, chega a exatamente 968 milhões de reais a dívida da Prefeitura de Cuiabá. Isso chega a broxar o prefeito, vamos dizer assim? Eduardo, não é nada animador, mas é muito... Trabalhar bastante, eu sei que você está trabalhando. Desafiador, é muito desafiador, porque ao mesmo tempo você tem que pagar sim, você é obrigado a pagar essas dívidas, não que eu terei como pagá-las na nossa administração, isso será impossível, mas os precatórios, por exemplo, nós temos que em torno de 11 milhões por ano, quer eu queira, quer não queira, nós somos obrigados a depositar lá e pagar. As dívidas com o governo federal, quer queira, quer não, elas são descontadas automaticamente. Quando o governo vai repassar o dinheiro da prefeitura, ele já separa a parte para pagar essa dívida. Portanto, preocupa sim,
porque é dinheiro que poderia estar sendo aplicado na saúde, no asfalto do bairro, na melhoria da qualidade dos serviços públicos, e efetivamente nós temos que usar para pagar parte dessa dívida que foram acumuladas aí ao longo de mais de uma década aí na Prefeitura de Cuiabá. Mas durante a campanha você fez várias promessas, uma delas foi o pronto-socorro. Você acabou de chegar de Brasília e tem novidades. Nós vamos ter um novo pronto-socorro? Na verdade, Eduardo, temos sim novidade, nós temos nos empenhado muito no início da nossa administração, porque apesar desse cenário aí de problemas, a gente enxerga também, né, luz no fim do túnel, nós enxergamos alternativa sim para a cidade de Cuiabá. Nós temos aí no começo do mandato, nós fizemos, né, um corte, né, no número de funcionário, né, fizemos um recadastramento, encontramos alguns fantasmas, estamos terminando esse recadastramento agora na saúde e na educação, que são as grandes secretarias. Vamos ter aí ao final mais de 14 mil funcionários trabalhando para o município de Cuiabá, e dentro das nossas prioridades nós temos aí a construção do pronto-socorro. Só com as pernas do município e com o nosso dinheiro aqui vai ser praticamente impossível fazer isso. Vamos depender do governo do estado. O governador Sival Barbosa se comprometeu em ajudar, mas o estado também não teria condição de fazer isso. E aí procuramos Brasília, fui várias vezes, já estive lá em Brasília. Tem alguém que tem até brincado comigo, que eu estou parecendo deputado. Toda semana estou em Brasília, toda semana passando nos ministérios, olhando os programas do governo federal, e conseguimos já 2 audiências no Ministério da Saúde. Falei primeiro com o secretário executivo e na semana passada, mais precisamente na terça-feira da semana passada, eu estive em Brasília, falei com o ministro Alexandre Padilha, numa audiência concedida a mim por intermédio do senador Blário Maggi, que estava conosco nessa audiência, e ele afirmou categoricamente que vai ajudar Cuiabá e que vai liberar recursos para a construção do novo pronto-socorro na cidade. Fiquei muito contente, é uma notícia que nesta semana, inclusive agora, Eduardo, ao longo dessa semana, talvez, né, ainda até o final dela, nós vamos já oficializar o local onde será construído o novo pronto-socorro de Cuiabá. Estamos fazendo o estudo, né, estamos aí finalizando os últimos detalhes de análise, e eu tenho certeza que a partir da escolha do local poderemos então começar os trabalhos preliminares e principalmente contratar o projeto, e com ele o ministro garantiu que libera recursos, se possível, ainda em 2013 para o início da obra. O PAC destinava muitas verbas para obras em Cuiabá, principalmente para saneamento. Nós perdemos muito dinheiro que constava nessas verbas. Você conseguiu recuperar parte desse dinheiro? Na verdade, do PAC 1, né, aquele PAC histórico, famoso, né, com todos aqueles problemas que você, eu e talvez muitos que os acompanham nesse momento devem se lembrar, o que ficou aí são problemas herdados. Aquele recurso Cuiabá perdeu definitivamente e estamos agora, já fomos notificados pela Caixa Econômica a ter que devolver recursos que foram aplicados no início daquelas obras. Mais um probleminha, aliás, um problemão que nós teremos, porque isso é só a ponta do iceberg, porque está também sob júdice, né, o QualiSUS, que foi aquela maior reforma da história do pronto-socorro, então talvez vão ter que devolver o dinheiro. A ETA Tijucal também está com problema, Rodoanel também está com problema, né? Inclusive o município está no cadastro de inadimplentes, saímos por uma liminar na justiça por conta da prestação de contas do Rodoanel, que foi reprovada. Portanto, nós temos aí uma série de problemas para administrar, para garantir que mais recursos possam vir para Cuiabá. Falando em Rodoanel, o Estado não vai assumir essa obra do Rodoanel? O Estado já assumiu, saiu do âmbito da Prefeitura, é uma obra, na verdade, inclusive, do DENIT. O governo do estado reassumiu num convênio com o DENIT, foi licitada e nós esperamos que ainda em 2013 nós tenhamos efetivamente o retorno dessa obra, que vai ser uma obra aí no entorno de Cuiabá importante como alternativa aí de circulação entre a região sul e a região norte e região aí oeste da cidade de Cuiabá. O Maurício da Secopa já disse que a obra está licitada e de que só não deu a hora de serviço ainda por causa do período de chuvas. Nós esperamos que essa obra possa ser realmente, efetivamente iniciada e que quando iniciar também ela possa ter aí um curso de normalidade que, queira Deus e benza a Deus, que não aconteça com essa obra, o que já aconteceu no passado
e que está acontecendo aí com alguns atrasos, com alguns problemas, até por parte das empreiteiras nas obras importantes que estão acontecendo em Cuiabá. Mauro, nós estamos em plena campanha de IPTU, né? A prefeitura está no período de cobrar o IPTU da população, e é a população que paga imposto quer resultado. Mas tem muita gente que não paga. Qual é o volume hoje de contribuintes que não pagam IPTU? Inclusive, li notícia aí na imprensa de que será cobrado judicialmente. E olha, até a prefeitura pode até tomar imóveis para cobrir essa dívida. Olha, Eduardo, a cidade de Cuiabá, em primeiro lugar, nós temos que dizer que Cuiabá tem hoje a 26ª tarifa de IPTU entre as 27 capitais brasileiras. Ou seja, Cuiabá tem uma das menores, a segunda menor tarifa, né, de IPTU entre as capitais brasileiras. Somente Vitória do Espírito Santo, que vive de royalties do petróleo, cobra um IPTU percentualmente mais barato que Cuiabá. Isso inclusive essa relação das 27 capitais, está do carnê do IPTU, as pessoas vão poder ver lá a alíquota de cada capital brasileira e vai perceber que Cuiabá é uma das menores das capitais. Nós arrecadamos em 2012 aproximadamente 70 milhões de IPTU. Um exemplo que muito próximo de nós, Campo Grande, arrecadou 200 milhões de reais de IPTU. São 130 milhões a mais por ano. Imagina, ano após ano, você investindo 130 milhões a mais por ano, né, dentro da sua cidade, no trânsito, na qualidade de asfalto, nas suas praças, nas suas ruas. Isso melhora muito a qualidade. Então é um imposto importante, ele fica no município. E aqui em Cuiabá, nós temos essa inadimplência ainda muito alta. Em torno de quanto? Nos residenciais e comerciais, 30% não paga, 70% paga. Nos terrenos, aí que está o grande problema, 70% dos terrenos não pagam IPTU. Então, Eduardo, eu posso afirmar categoricamente que em respeito às pessoas que pagam, nós vamos cobrar duramente daqueles que não pagam. Vamos, dentro da lei, nós vamos fazer tudo aquilo que a lei permite para que nós possamos receber dessas pessoas. E vamos cobrar duramente para respeitar aqueles que estão pagando e contribuindo com a melhoria da nossa cidade. Será que essas pessoas não pagam por serem beneficiados? Porque hoje um devedor ele pode parcelar em até quantas vezes um IPTU atrasado? Olha, nós estamos mexendo nisso, né? Tem aí leis que permitiam até depois que você não paga, pagar depois em 60 meses. Então é um absurdo, quer dizer, o bom pagador paga à vista. Aí o mau pagador depois recebe subsídio, tem privilégio e tem 60 meses. Estamos fazendo um estudo rápido disso. Ainda nesse início de mês de abril, nós deveremos encaminhar à Câmara Municipal de Cuiabá uma alteração nessa lei, porque não é possível você, né, dar mais privilégio ao mau pagador do que ao bom pagador. Portanto, estamos fazendo esse reestudo e vamos encaminhar à Câmara para restabelecer essa justiça tributária na cidade de Cuiabá. Tem proprietário que, além de não pagar o IPTU, ele deixa crescer o mato no terreno dele. Tem mato que invade a calçada. Para você ter uma ideia, todos os dias eu passo por uma rua e essa rua parece que eu estou na Amazônia. Não existe calçada. E nessa rua tem uma escola municipal. E as crianças, os pais e as mães que levam as crianças que moram nesse bairro, disputam com os carros o espaço na rua. Vejo um momento que qualquer hora vai acontecer uma tragédia. A prefeitura não tem como cobrar mais duramente esse proprietário que está cometendo um crime? Em primeiro lugar, Eduardo, quero dizer às pessoas que não pagam, né, e até as pessoas que têm hoje, que vivem da especulação imobiliária em Cuiabá, que elas vão ter alguns problemas. O Ministério Público, me parece, eu tive a informação, ele está entrando com ação civil pública, onde vai obrigar o município de Cuiabá, e nós faremos isso, né, que nós deveremos implantar o IPTU progressivo. Ou seja, terrenos com especulação vão pagar mais imposto e nós vamos ter que implantar. Isso é uma lei federal que estabeleceu o IPTU progressivo. É justo. Segundo lugar, nós vamos também aplicar a própria lei. E o executivo ele tem que cumprir leis. Existe uma lei que diz que você pode autuar, deve autuar, né, donos de terrenos que não fizeram a sua calçada e que não fizeram o seu muro. E nós vamos fazer isso. Aliás,
Eduardo, já fizemos isso, né? Nós já emitimos aproximadamente 5.000 notificações, que na sequência nós vamos retornar nesses mesmos locais, onde nós notificamos, a sua calçada está irregular, o senhor não fez calçada, o senhor não fez muro. Nós vamos, né, se essa pessoa não tomar providência, ele vai ser multado. E o que é pior, Eduardo, nos últimos anos, né, a cidade de Cuiabá não executou, não foi encaminhado para a justiça nenhum processo de cobrança disso. E eu garanto, e estou garantindo às pessoas, que até o mês de julho deste ano, nós vamos enviar aqueles que não pagarem, 100.000 ações serão protocolados na justiça. Já fiz um acordo com o tribunal, estamos implantando o processo de notificação eletrônica, né, estamos informatizando a procuradoria e nós vamos realmente cobrar daqueles que devem e daqueles que não cumprem a lei. Se nós Os gestores anteriores não faziam isso por serem medidas não populares? Medo de perder voto? Eduardo, eu não posso dizer, né? Aí quem tem que responder são os gestores anteriores. Eu vou fazer aquilo que é melhor para a cidade. Você vai fazer esse enfrentamento? Vou fazer esse enfrentamento, como tem feito outros, né? Nessa questão, por exemplo, de estacionamento de veículos em cima de calçada. Gente, não dá. Uma cidade tem que ter lei e tem que ter ordem, senão vira bagunça. Ninguém pode estacionar onde quer, ninguém pode construir aonde quer. Você tem que ter uma ordem. Cidades que fizeram isso são cidades que têm qualidade de vida. E eu tenho certeza, Eduardo, que as pessoas de bem, e a grande maioria é pessoa de bem, aprova esse tipo de medida. Muito embora você não goste de ser multado porque você estacionou em cima da calçada, mas não é certo, gente, estacionar em cima da calçada. Nós temos que melhorar gradativamente, vamos ter um pouco de paciência também, a gente está avançando devagar, mas nós temos que ter coragem de enfrentar alguns problemas, senão nós não vamos construir novas soluções para os velhos problemas. Olha, como o programa é curtinho e nós temos muitos assuntos ainda para falar com o prefeito Mauro Mendes, amanhã ele estará novamente conosco aqui no estúdio. Até lá. Programa VIP. Oferecimento Origami Buffet. Parabéns para você. É no Origami Buffet. 3627-4080. Farmácia Unimed. Aqui o preço é o maior barato sempre. Óculos Bambu. A cara do Brasil. cliquevoe.com. Quer voar? Então clique voe. E promoção luxo em dobro Óticas Diniz. Compre Chanel ou Prada e ganhe um Vogue. Óticas Diniz, para você ver 2 vezes mais feliz.